Um certo leproso se aproximou de Jesus, gritando, dizendo: Mestre, se quiseres, bem podes limpar-me. Jesus Cristo disse: Quero ser limpo. Numa única pedrada, Jesus resolveu muitas questões. A vida daquele homem estava apoiada num pentágono, ou seja, numa base de 5 pontas, de 5 pilares, que formavam o bem-estar de sua vida. Quando uma pessoa era declarada impura, ela era declarada leprosa no Antigo Testamento, ela primeiro precisava passar por uma análise do sacerdote, que funcionava como sacerdote, como juiz às vezes e como médico. Ele analisava a pele da pessoa, tratava e ela ficava 7 dias, depois ela voltava até que finalmente ele dava o resultado do diagnóstico: realmente está leproso. Quando aquela pessoa era declarada como leprosa, ela era retirada do convívio e era afastada para que não contaminasse outras pessoas. Quando ela era declarada como leprosa, toda a vida dela desandava. Primeiro, ela precisava ser retirada do convívio da família. Segundo, era necessário que ela fosse afastada do convívio da sociedade, do seu círculo comum. Terceiro, a declaração de que ela era leprosa afetava também o seu relacionamento com Deus, porque ela já não podia mais ir aos cultos, nem muito menos tocar nas ofertas que deveria apresentar a Deus, porque qualquer coisa que tocasse se tornava imundo, e ninguém da mesma forma poderia tocá-las, porque igualmente ficariam imundas. Quando elas precisavam ir a lugares onde outras pessoas sãs frequentavam, ela tinha que ir gritando com antecedência, como uma sirene: leproso, 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 para que as pessoas abrissem caminho e se mantivessem à distância. Quando ela se aproxima de Jesus e vem gritando, leproso, 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 e que chama a atenção de Jesus, ela menciona algo muito curioso, que é: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me, porque a lepra era considerada como uma imundície, uma sujeira, e isso assemelha a doença ao pecado. E Jesus Cristo repete da mesma maneira: sim, eu quero, seja limpo. Então, Jesus estava dizendo que ele não apenas tinha autoridade contra aquela enfermidade, mas contra a enfermidade que contamina a alma humana. Mas quando Jesus Cristo diz: eu quero, seja limpo, Jesus Cristo ele entra no cerne da questão. Jesus resolve com uma palavra só, com um gesto só, toda a vida daquele homem, porque ele não está bem consigo mesmo, ele está mal emocionalmente, porque ele não consegue resolver o problema da sua enfermidade, do seu problema físico, está muito além da sua capacidade de resolver. Era incurável e continua incurável hoje. Existe tratamento que segura a enfermidade. Hoje existe uma série de coisas. Eu tenho um amigo próximo que ele tem a hanseníase, mas que não desenvolveu a lepra, porque ele toma medicamentos que seguram. Mas naquela época não existia nenhum tipo de tratamento semelhante. E nesse caso, ele tem um problema interno. Como é que ele vai resolver um problema que está muito além da capacidade dele e da capacidade até da ciência? E isso afetava ele psicologicamente, o afetava fisicamente. E isso o afastou da família. Ele não podia conviver com a sua família. É possível que se visse de longe e que se comunicasse aos gritos, aos berros. Ele não podia conviver com os amigos de infância e as pessoas que o acompanharam durante toda a vida. Nesse afastamento é possível que já tivesse perdido muitos dos amigos.
E o pior de tudo, ele não podia estar na presença de Deus, porque tudo que ele tocava se tornava imundo. Olha que drama, que coisa terrível. E quando ele se aproxima de Jesus, Jesus Cristo simplesmente poderia bani-lo, poderia apedrejá-lo, porque se ele se aproxima, ele ultrapassa a linha limite desse contato, desse convívio. Jesus Cristo, os apóstolos e as pessoas que estavam com ele poderiam pegar pedras e matá-lo a pedradas, que era a lei, o que a lei determinava naqueles dias. Mas Jesus Cristo olha para ele com compaixão e diz: eu quero, não quero apenas resolver uma questão, mas eu quero resolver todas. Eu quero resolver a questão do bem-estar mental, eu quero resolver a questão da saúde mental, eu quero que você se entenda bem com você mesmo, que você se aceite, que você se ame, eu quero eliminar todos os traumas da sua vida, eu quero curá-lo internamente, purificá-lo internamente, de maneira que ao olhar no espelho você veja a presença, a glória, que você veja a semelhança, a imagem de Deus. Segundo, eu quero que o seu exterior reflita a beleza do interior. Eu quero que a sua família seja próspera, abençoada e que não haja reflexos de maldade, de maldição, de doença. Eu quero que o seu convívio social seja restaurado e que você seja abençoado, que você seja transformado e que ao invés de você tocar e levar a maldição, onde quer que você toque, chegue a bênção, chegue a prosperidade, chegue a paz, que as pessoas não fujam de você por causa da sua língua ferina, maligna, por causa de seus olhos malignos, por causa de suas ações perversas, mas eu quero que as pessoas se aproximem de você para beber da fonte que jorra do seu interior, para serem curadas através de você e não serem contaminadas. E eu quero que o relacionamento, que os limites que impedem de você chegar ao culto ou de o culto chegar a você, esses limites sejam rompidos e que a restauração espiritual chegue em você. Quando Jesus Cristo disse: eu quero, seja limpo, Jesus, numa só pedrada, numa só palavra, limpou toda a vida daquele homem. E esta mensagem hoje chega ao seu coração. Você ouvindo essa mensagem, absorva essa mensagem. Seja lá onde quer que você esteja, seja lá qual for a sua situação, eu quero que você saiba que Jesus Cristo quer o seu bem. Jesus Cristo quer curá-lo e limpá-lo, limpá-lo e curá-lo, na mente, no corpo e em todo o seu convívio familiar, social e espiritual. E eu deixo um versículo que eu gosto de citar com muita frequência. Terceira Epístola de João, versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Ainda, João capítulo 10, versículo 10, a parte B do versículo. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E ainda, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Seja bênção, seja feliz, seja curado, seja transformado em nome de Jesus.